E aí, vamos direto ao ponto. Bem-vindos a mais uma análise, onde a gente vai destrinchar um dos cenários médicos mais críticos e velozes que existem, a Síndrome Coronariana Aguda, ou simplesmente SCA. O relógio biológico começa a correr de forma implacável no momento exato em que o fluxo de sangue para o coração fica ameaçado. É literalmente uma corrida contra o tempo, e entender cada engrenagem desse processo pode ser a diferença entre a vida e a morte. Vamos decodificar juntos esse verdadeiro guia de sobrevivência, focando em todos aqueles detalhes mecânicos, químicos e clínicos. Sabe por que a gente precisa falar sobre isso para ontem? Porque a síndrome coronariana aguda não é só um evento raro ou azar, é uma das maiores causas de mortalidade no mundo inteiro. E quando a gente traz essa realidade para o Brasil, o impacto é gigante. Ela é simplesmente o principal motor de internações por doenças cardiovasculares por aqui, atingindo em cheio a população adulta e, de um jeito ainda mais pesado, os nossos idosos. É exatamente esse volume colossal de hospitalizações que mostra por que ter essa informação na ponta da língua é tão vital. A gente está lidando com um desafio diário nas portas de emergência de todo o país. Então aqui está o nosso mapa de voo para hoje. Vamos passar pelo inimigo silencioso e ativo, a cascata da isquemia, sinais típicos e atípicos, o diagnóstico em tempo real, o arsenal terapêutico e, para fechar, as estratégias de reperfusão. Bora lá! Começando pelo número 1, o inimigo silencioso e ativo. É aqui que o terreno é preparado, bem quietinho para um evento explosivo. Para começar, a gente precisa saber exatamente contra o que está lutando. Basicamente, a SCA é um baita problema de encanamento, mas com consequências desastrosas para o corpo. É uma redução súbita do fluxo de sangue ali nas artérias coronárias. Pensa bem, o coração, que é a bomba que nutre o corpo todo, de repente fica sem o próprio suprimento de oxigênio. E quem é o grande vilão dessa história? Quase sempre tudo começa com a ruptura de uma placa aterosclerótica, seguida logo depois por um trombo. O resultado? Isquemia miocárdica. O tecido do coração literalmente começa a sufocar. E claro que isso não surge do nada. As causas diretas, como a famosa ruptura da placa com trombose, um vasoespasmo, uma embolia ou até a dissecção arterial, precisam de um empurrãozinho. São os amplificadores de alto risco. Condições que muita gente tem, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, além do tabagismo e do sedentarismo. Esses fatores agem como um combustível invisível, inflamando e machucando as paredes dos vasos sanguíneos ao longo de anos. Eles criam um ambiente super instável, onde aquelas plaquinhas de gordura ficam prontas para estourar a qualquer momento. Avançando para o número 2, a cascata da isquemia. É agora que a bomba relógio é ativada e a emergência médica começa de verdade. Imagina essa cascata como uma linha de dominós caindo super rápido. Passo 1, a placa aterosclerótica se rompe. No passo 2, o núcleo lipídico dessa placa, que é puro veneno trombogênico, fica exposto ao sangue. Isso dispara o alarme do corpo. Aí vem o passo 3, uma agregação plaquetária massiva. O sangue tenta consertar o estrago, criando um coágulo. E isso nos joga direto no passo 4, a formação do trombo em si. Esse trombo cresce muito rápido, causando o passo 5, a oclusão, parcial ou total da artéria. O fim dessa linha, o trágico passo 6, é a isquemia ou necrose miocárdica. Sem oxigênio, as células do coração começam a morrer em minutos. Não tem tempo a perder. Número 3. Sinais típicos e atípicos. Como é que essa verdadeira guerra interna aparece lá fora, na sala de emergência? Todo mundo lembra daquela cena clássica de novela, né? A pessoa sente uma dor no peito absurda, como se fosse um aperto ou um peso insuportável, que irradia para o braço esquerdo, para as costas ou para a mandíbula. Tudo isso junto com suor frio, falta de ar, náuseas e uma ansiedade enorme. Essa é a apresentação clássica. Mas e quando o corpo não segue o roteiro? É aí que mora o perigo da apresentação atípica. Tem paciente que não sente essa dor forte. Pode ser só um cansaço esquisito, uma falta de ar isolada ou até uma confusão mental. Sacar logo de cara esses sintomas não clássicos é crucial, porque eles são super comuns em idosos e diabéticos. Se a equipe não tiver aquele sexto sentido clínico bem afiado, esses pacientes podem facilmente passar despercebidos na triagem. Dependendo de como o paciente chega e dos exames, a síndrome se divide em 3 grandes categorias. O infarto agudo do miocárdio com supra de ST, o infarto sem supra de ST e a angina instável. E olha, presta muita atenção. Isso não é só nomenclatura médica chique. São verdadeiros códigos de ação. A classificação exata é o que vai ditar se a equipe vai entrar com uma intervenção agressiva agora ou daqui a algumas horas. Número 4. Diagnóstico em tempo real. Sabendo o que a gente está caçando, a coleta de dados tem que ser rápida e certeira. Tempo é músculo.
O arsenal de diagnóstico é como uma operação tática montada em minutos. O carro-chefe é o eletrocardiograma, o famoso ECG, que precisa ser repetido, seriado. Ele entrega de bandeja as alterações elétricas do coração, como o temido supra de ST ou a inversão da onda T. Só que o ECG trabalha melhor em dupla, junto com os biomarcadores no sangue, especialmente a troponina e a CKMB. Pensa neles como a prova do crime. Se tão altos, é porque a célula cardíaca já está morrendo e vazando conteúdo. Em paralelo, a gente roda o laboratório sistêmico completão. Hemograma, função renal, eletrólitos, coagulograma, para checar o motor inteiro. E dependendo do caso, um raio-x de tórax ou direto para o cateterismo cardíaco para enxergar o bloqueio ao vivo e em cores. Número 5. O arsenal terapêutico. Com o diagnóstico na mão, é hora de ir para a linha de frente e salvar esse coração. Pensa nesses medicamentos como mísseis teleguiados, cada um mirando em uma parte daquela cascata destrutiva que vimos lá atrás. A gente começa com ácido acetilsalicílico, o bom e velho AS, numa dose de ataque forte de 160 a 325 mg para inibir a enzima COX-1 e travar a agregação das plaquetas na hora. Trabalhando lado a lado com ele, vem o clopidogrel, também em dose de ataque de 300 a 600 mg, que bloqueia outro caminho, o receptor P2Y12. É pancada dupla contra o coágulo. A heparina entra em cena com uma dose finamente ajustada pelo peso para potencializar a antitrombina 3, afinando o sangue. E para ajudar a abrir caminho, nitratos, como a nitroglicerina, dilatando os vasos. A gente também usa o metoprolol, de 25 a 100 mg por dia, para pisar no freio do coração, fazendo ele trabalhar mais devagar e gastar menos oxigênio. Por fim, a atorvastatina numa dose pesada, de 40 a 80 mg, não para baixar colesterol agora, mas para estabilizar a placa que rompeu lá no início. E tem um detalhe que faz toda a diferença: o controle da dor com a morfina. Uma dor muito forte gera pânico e descarrega adrenalina, e isso faz o coração acelerar e exigir ainda mais oxigênio, exatamente o que ele não tem. A morfina quebra esse ciclo de dor e ansiedade. Mas vale reforçar a regra número 1 de qualquer UTI ou emergência: não existe receita de bolo. Cada dosagem e cada decisão precisam ser rigidamente ajustadas aos protocolos da instituição e à realidade daquele paciente específico que está ali na sua frente. Por último, número 6. Estratégias de reperfusão. Remédios ganham um tempo precioso e limitam o dano, mas a gente ainda precisa tirar a pedra do caminho. O grande objetivo final, o prêmio dessa corrida, é a reperfusão. É desentupir o encanamento e devolver o sangue para o músculo. E temos dois caminhos principais para isso. A angioplastia primária, que é botar a mão na massa, passa-se um catéter, infla um balão para amassar a placa e coloca-se um stent, que é uma malha de metal para manter o vaso aberto. Ou, se isso não for possível rápido o suficiente, a gente vai para a trombólise, que é injetar um medicamento fortíssimo direto na veia para literalmente tentar dissolver quimicamente o coágulo. Ambas as estratégias têm janelas de tempo rigorosíssimas para funcionarem bem. E essa verdadeira corrida contra o relógio deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para fechar nossa análise. A gente sabe de trás para frente o que acontece nas artérias, temos medicações de ponta e centros de hemodinâmica incríveis. Mas, sabendo que os idosos e os diabéticos muitas vezes chegam sem a tal dor clássica no peito, será que os nossos sistemas de triagem estão espertos o suficiente para não deixar a famosa hora de ouro escapar entre os dedos? A cardiologia avançou absurdamente, mas perceber aquele sinal discreto na sala de espera ainda é e sempre vai ser o primeiro passo para salvar uma vida. Fica aí essa reflexão super importante para a gente levar para frente. Até a próxima.